Nessa videoaula, nós vamos configurar o nosso aplicativo para que ele consiga, mesmo de forma offline, ou seja, sem internet, ter ali a nossa lista de empresas e também a nossa lista de funcionários. Porque até o momento, quando nós clicamos aqui em cima dessa nossa opção Empresas, veja que vai aparecer aqui a nossa lista com as empresas que estão lá no nosso banco de dados. Então aqui está funcionando tudo corretamente. Ao entrar aqui dentro da nossa empresa e visualizar aqui a nossa lista de funcionários, veja que eles também vão ser exibidos de forma correta. Mas isso só está acontecendo porque nós temos uma conexão aqui com a internet. Eu vou vir aqui e desativar a minha Wi-Fi. Vou só confirmar aqui se a minha 3G também está desativada. Veja que aqui no canto direito superior ela está desativada. Então está ok, beleza. Então agora o nosso aplicativo, o nosso emulador aqui na verdade, ele vai estar sem conexão com a internet. Então ao clicar agora em cima aqui dessa nossa opção de empresas, veja que não vai aparecer aqui nenhuma lista com nenhuma empresa aqui para nós. Isso por quê? Porque o nosso aplicativo, para fazer essa leitura das empresas que estão lá no nosso banco de dados, o nosso emulador aqui, no caso esse nosso dispositivo, ele é obrigatório ter uma conexão com a internet. E isso é muito ruim para o nosso aplicativo, porque nós não queremos que o nosso aplicativo funcione somente com uma conexão com a internet. Muito pelo contrário, nós queremos que o nosso aplicativo, mesmo que o usuário não tenha acesso à internet, ele exiba aqui as nossas empresas e também exiba os nossos funcionários. Então, para resolver esse problema, nós vamos deixar funcionando de forma offline o nosso aplicativo na hora de ler a nossa lista de empresas lá do nosso banco e também a nossa lista de funcionários lá do banco. E lá atrás, nas nossas videoaulas, especificamente nas nossas aulas de gravar, alterar e remover, vou até clicar aqui em cima, nós tínhamos comentado sobre esse nosso método aqui, ativar Firebase Offline, que ele vai dar esse comando aqui, que vai acabar ativando o nosso banco de dados para funcionar de forma offline com o nosso aplicativo. E como eu disse para vocês, só para relembrar um pouco, quando você vai tentar gravar, alterar ou remover informações do banco, não é aconselhável você ativar esse nosso método aqui para ativar o Firebase Offline, porque ao executar aqui essa linha de código, você pode ter alguns erros aí, tanto na hora de gravar, alterar e remover informações. Mas eu não vou entrar novamente nesse assunto, porque nós discutimos isso já na nossa videoaula de gravar, alterar e remover. Mas lembre-se que eu tinha comentado com vocês que quando então você vai alterar, gravar e remover informações do banco, não é muito aconselhável então você utilizar esse nosso método aqui. Mas como nesse momento nós queremos somente ler as informações do nosso banco, então nós podemos sim estar utilizando esse método nosso. Então eu já vou colar ele aqui na nossa activity de lista de empresa. Veja que ele vai gerar um erro aqui. E aqui eu vou criar a variável ali que nós vamos precisar, que é o Firebase Offline. Porque ao ativar aqui esse nosso método nessa nossa lista de empresas, onde nós vamos estar apenas lendo as informações, então o usuário não vai correr nenhum risco ao utilizar o seu aplicativo. É só mesmo na hora de gravar, alterar e remover lá, que você deve pensar umas 3, 4 vezes antes de deixar funcionando para esses tipos de funções. Mas quando é somente ler informações, aí você pode deixar o nosso aplicativo, ao ler informações, deixar ele de forma offline, sem problema nenhum. Vou vir agora aqui na nossa activity de lista de funcionário e também vou colar o nosso método. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou criar a nossa variável boolean. Vou atribuir aqui o valor falso.
Vou agora invocar aqui o nosso método, logo acima do nosso Recycler View ali, do nosso método. E dessa forma eu vou agora executar aqui o nosso emulador. E vamos fazer um teste aqui para ver se vai dar certo. Então, só reforçando mais uma vez, quando você quer ler informações, você pode deixar então esse nosso método ali funcionando, ativado, sem problema nenhum. Vou primeiro ativar aqui a minha Wi-Fi. Então, ao entrar aqui na nossa lista de empresas, veja que elas vão aparecer aqui de forma correta. Então, fazendo isso pela primeira vez, esse nosso método aqui, vou até vir aqui na nossa lista de empresa, pronto. Então, ao entrar aqui pela primeira vez nessa nossa lista de empresas, esse nosso método aqui, quando ele for chamado, quando ele for invocado, vai acontecer aqui esse trecho de código. E quando esse trecho de código acontecer, o que o Firebase ele vai fazer aqui dentro do nosso aplicativo? Ele vai pegar todas essas informações aqui, no caso o nome das nossas empresas, e vai guardar no nosso dispositivo celular. Mas isso é o próprio Firebase que vai gerenciar, tá? Não precisa se preocupar, porque ele vai guardar essas informações no dispositivo do usuário, dentro das pastas, claro, da nossa aplicação. E então, depois, quando você voltar, e mesmo que você estiver sem internet, veja que eu desativei aqui, a nossa lista ela vai continuar aparecendo. Veja que eu estou sem conexão com a internet agora, mas a nossa lista aqui, ela continua aparecendo. Eu posso até sair aqui da nossa aplicação. Deixa eu sair aqui. Vou tirar aqui as nossas aplicações ali que foram abertas recentemente. Então veja que a nossa aplicação não está mais ali na nossa lista de aplicativos recentes, então eu vou abrir ela aqui do zero de novo. Abrir novamente, vou vir aqui em empresas e veja que a nossa lista de empresas continua sendo exibida, mesmo que nós não tenhamos aqui uma conexão com a internet. E caso eu faça alguma alteração aqui no banco, por exemplo, aqui na empresa Coca-Cola, eu vou colocar tracinho e vou colocar Johnny. Vou dar um Enter. Aqui ainda vai continuar a mesma informação, porque nós não temos ainda uma conexão com a internet. Mas, quando eu ativar a internet, ou no caso, quando o usuário do aplicativo tiver alguma conexão com a internet, a aplicação ela vai se comunicar com o banco de dados de forma automática. Então, qualquer alteração que aconteceu no nosso banco de dados, a nossa aplicação aqui ela vai receber. Então, veja que nós já recebemos aqui a alteração que nós tínhamos feito. Eu vou voltar aqui, vou apagar o Johnny. Vou dar um Enter novamente. E veja que aqui também já recebeu essa alteração. E isso vai acontecer também aqui na nossa lista de funcionários. Se você entrar pela primeira vez aqui nessa nossa lista com internet e com esse nosso método aqui ativado, como está aqui nesse nosso caso, da próxima vez que você sair e deixar sem internet o seu dispositivo e voltar, essa lista aqui de funcionários ela vai continuar sendo exibida sem problema nenhum. Porque nós estamos aqui especificando que nós queremos que o nosso aplicativo, ao ler tanto a lista de funcionário como a lista de empresas, elas sejam salvas ali no nosso dispositivo celular, para que o nosso usuário também tenha acesso a essas informações, mesmo estando de forma offline. Então, feito isso, nós podemos ir então para a nossa próxima aula.